No sombrio período da Segunda Guerra Mundial e do regime nazista na Alemanha, algumas empresas tornaram-se cúmplices do regime, apoiando-o financeiramente e contribuindo para sua máquina de guerra. Prepare-se para explorar algumas das empresas patrocinadoras do regime nazismo e entender como suas ações afetaram o curso da história. A história da Volkswagen está ligada a um período sombrio da história mundial, a era do nazismo na Alemanha. A fundação da Volkswagen, que significa carro do povo em alemão, ocorreu durante o governo de Adolf Hitler e foi um projeto central do regime nazista. Em meados da década de 1930, Hitler estava determinado a criar um carro acessível para as massas alemãs. Para isso, ele encomendou Ferdinand Porsche, um engenheiro de renome, para desenvolver o que viria a ser conhecido como o carro do povo, ou KDF-Wagen, em alemão. O objetivo era fornecer um veículo acessível que pudesse transportar uma família típica alemã. No entanto, a ligação entre a Volkswagen e o nazismo não se limitou apenas ao apoio financeiro do governo alemão. A fábrica da Volkswagen foi construída usando o trabalho escravo de prisioneiros de campos de concentração, incluindo o campo de concentração de Auschwitz. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar em condições desumanas para produzir peças para os veículos da Volkswagen. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen produziu veículos militares para as forças armadas alemãs, o que contribuiu para o esforço de guerra nazista. A Volkswagen se distanciou de seu passado sombrio. A empresa se esforçou para reconstruir sua imagem e se tornou uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo. O relacionamento entre a Mercedes-Benz e o nazismo começou a se solidificar com a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933. A empresa viu oportunidades comerciais sob o governo nazista e forneceu veículos para o regime. O grupo Daimler-Benz, dono da Mercedes, também produziu motores de avião para forças armadas alemãs. Inicialmente, a Daimler-Benz recrutou mulheres para a tarefa. Na sequência, apelou para o uso de prisioneiros de guerra e vítimas de campos de concentração em suas fábricas durante a guerra. Trabalhadores da Europa Oriental e prisioneiros de guerra eram alojados em barracões com condições precárias, como de prisões. Presos de campos de concentração eram monitorados pela SS sob condições desumanas. Eles eram emprestados para as empresas em troca de dinheiro, afirma a companhia. Uma das maneiras mais notáveis pela qual a Mercedes-Benz se associou ao nazismo foi por meio das corridas automobilísticas. A equipe de corrida da Mercedes-Benz, conhecida como Silver Arrows, ostentava as cores prateadas do regime nazista e conquistou vitórias impressionantes nas pistas, servindo como propaganda do sucesso alemão durante o Terceiro Reich. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Mercedes-Benz enfrentou desafios significativos. A empresa foi ocupada pelos aliados e teve que se reinventar. Várias figuras-chave da empresa foram investigadas por suas ligações com o nazismo. A Mercedes-Benz, eventualmente, reconheceu sua participação nos eventos da guerra e empreendeu ações para reconciliar sua história. Em 1925, as gigantes da indústria química Bayer e BASF se uniram com outras 4 empresas para formar a IG Farben Industrie. Durante o regime nazista, a IG Farben utilizou mão de obra forçada em suas fábricas alemãs, incluindo aproximadamente 4.500 pessoas provenientes de campos de concentração. Conforme documentado no livro The Bayer Story, em 1940, a IG Farben recebeu ordens para construir uma fábrica de borracha e combustível nas proximidades do campo de concentração de Auschwitz. Cerca de 38.000 prisioneiros, em sua maioria judeus, foram forçados a trabalhar na construção deste local. Infelizmente, muitos prisioneiros eram executados no campo de concentração quando não podiam mais trabalhar, resultando em uma estimativa de mais de 30.000 mortes. Após o término da Segunda Guerra Mundial, alguns executivos da empresa foram julgados por crimes relacionados ao período nazista, incluindo o uso de trabalho forçado. Entre as acusações estava a de que a IG Farben teria fornecido o inseticida Zyklon B para campos de concentração, onde o gás tóxico era usado para exterminar prisioneiros. No entanto,
Essas acusações não resultaram em condenações, como documentado no livro de Eric Verg, pois o veneno era produzido pela empresa de inseticidas DGES. Embora a IG Farben tivesse participação na DGES, não exercia influência sobre a administração da empresa. Com o passar dos anos, a IG Farben foi desmembrada em 12 companhias, incluindo a Bayer e a BASF. A IBM é conhecida por suas contribuições para a tecnologia da informação, e suas máquinas, Hollerith, foram pioneiras no processamento de dados usando cartões perfurados. No entanto, há alegações de que essas máquinas foram usadas pelos nazistas para fins sinistros, como a organização de dados de prisioneiros em campos de concentração. Essas alegações foram documentadas no livro IBM e o Holocausto, de Edwin Black, lançado em 2001. O autor afirma que a IBM tinha conhecimento direto do uso de suas máquinas para tais propósitos. No entanto, a IBM contestou essas acusações, alegando que eram especulativas. De acordo com a empresa, as máquinas Hollerith usadas pelos nazistas foram produzidas por sua subsidiária alemã, a D-Romag, que ficou sob controle nazista durante a década de 30. A IBM alega que não tem muita informação sobre esse período, já que a maioria dos documentos foi perdida durante a guerra, e os que existiam foram disponibilizados para pesquisas históricas. A Siemens e sua relação com o nazismo é um tema complexo e controverso. Durante a era nazista na Alemanha, a Siemens foi uma das empresas que se beneficiaram da economia em crescimento, mas também teve ligações com o regime de Hitler. A empresa foi beneficiada pela política econômica do regime nazista. Para isso, o governo fez grandes investimentos em diversos setores, incluindo o elétrico, principal área de atuação da Siemens naquela época. A Siemens forneceu equipamentos e tecnologia que foram usados em várias indústrias durante o Terceiro Reich, incluindo energia elétrica, comunicações e sistemas de transporte. Isso contribuiu para o crescimento da empresa, mas também gerou críticas após a Segunda Guerra Mundial, devido à sua colaboração indireta com o regime nazista. Hoje, a Siemens reconheceu seu passado sombrio e se desculpou publicamente por sua colaboração com o nazismo. A empresa tem se esforçado para responsabilizar-se por essas ações do passado e tem apoiado iniciativas relacionadas à educação sobre o Holocausto e à promoção dos direitos humanos. Embora essas empresas tenham desempenhado papéis controversos durante o período nazista, é importante lembrar que muitos dos eventos ocorreram em um contexto complexo e turbulento. À medida que exploramos essa parte sombria da história, também podemos aprender sobre a responsabilidade das empresas em relação aos direitos humanos e a ética nos negócios. Esta é uma história que nos lembra da importância de nunca esquecer e de aprender com os erros do passado.